Luiz Lois, oi, cara! Delícia. Você esteve aqui em 1973, Nossa, eu acho. Finalzinho de 73. Mas é sempre um prazer enorme. Acompanhe o seu trabalho, Pô, o que seu legal, programa. que bom, que bom, que bom. É você, então. Sou eu mesmo, eu mesmo. Escuta, você estava falando lá fora, 22 anos de carreira, é isso? 22 anos. 22 anos de Sempre carreira. com mímica? Sempre com mímica. Eu tive uma formação em teatro tradicional, Ah, né? Mas aí eu descobri a mímica novo ainda. logo no E aí- início, assim. Logo... É, mas eu tinha uma outra visão de mímica. Eu achava que a mímica era aquele performance de rosto branco, luvas, que sempre gostei muito, né, da pantomima. Mas aí Que é quando eu- uma das formas de que mímica, é um né? gênero da mímica Gênero. fantástico, né? O Marcel Marceau divulgou no mundo inteiro, né? Com essa arte tão fantástica e única dele. Mas a mímica, ela também trabalha de outras maneiras, com a voz, com textos, com clássicos. A mímica contemporânea se caracteriza com isso, com essa união do pensamento, corpo e voz. É. E aí eu aprendi essa arte maravilhosa na Inglaterra com um mestre, um grande mestre, o Desmond Jones, que eu trouxe para cá, inclusive, Trouxe pra cá, pro Brasil, na minha né? celebração dos 20 anos de carreira. E agora a gente faz esse trabalho. A gente tem uma sede que a gente pesquisa, divulga, promove cursos, espetáculos. Forma também, né? Forma, tem uma formação. Muita gente que procura, muitas vezes nem é gente interessada em seguir a carreira artística, né? Tem gente que procura mesmo para ter uma maior consciência corporal. Exatamente. Né? É o que eu falo assim, a mímica, ela está presente no nosso dia de todas as maneiras. Então, tem a mímica do cotidiano, né? Os nossos gestos, como a gente se expressa. Quando a gente tem um pensamento, exatamente. Quando a gente tem um pensamento, uma ideia e transforma isso em ação, a gente está fazendo mímica. Né? Então tem a mímica do bailarino, a mímica do ator, a mímica do pintor, né? E a mímica nossa do dia a dia. Então interessa muito pelo fato de como a gente lida, né, com essa ação, como a gente coloca o pensamento, os nossos sentimentos em gesto, em corpo. E aí, como expressa isso através do gesto e do corpo. Exatamente. Né? Aí interessa todo mundo, médico, advogado, artistas... Né? É um ato da vida. A gente estava comentando também de alguns grandes mímicos mundiais, por exemplo, do cinema mudo, né? A gente passa aqui de vez em quando alguns filmes no canal. Grande escola, grande referência. Escola, né? Grande referência, né? Aquele pessoal do cinema mudo. Grande referência. Charles Chaplin, indiscutível, né? Uma coisa Chaplin, fantástica. Buster Keaton, Jacques Tati também, Jacques Tati, né? Harold Lloyd. Nossa, né? são referências, assim, pra gente que estuda, que pesquisa, são referências obrigatórias, né? Inspiradoras. A gente separamos até a gente separamos, ficou bom, né? A gente separamos aí uns vídeos para você comentar para a gente alguns grandes nomes aí da mímica. Pedi para a Lana colocar. Vamos lá. E aí a gente vai vendo quem são e você vai falando um pouquinho sobre eles, para a gente ter alguma noção, vamos dizer, dos caras que foram importantes aí na história da mímica. Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. Esse é uma grande referência da pantomima, da mímica. Ele foi um discípulo do Etienne Decroux, né, o criador da mímica moderna. Etienne Decroux. E ele fez esse espetáculo, bela figura, hein? Né? Ele tem um personagem que ficou muito conhecido no cinema francês, que é o Batista desse filme, L'Enfant du Paradis. que foi traduzido como Boulevard do Crime. Nossa, cara. Né? Mas, Olha ele aí. E essa cena é uma cena clássica, que ele faz a pantomima de um roubo. E ele é um fantástico. O Marcel Marceau. Que foi um discípulo do Etienne Decroux também, veio da escola, né, do Etienne Decroux, que nem o Jean-Louis Barrault. Ele foi da companhia do Jean-Louis Barrault e aí desenvolveu um trabalho próprio da pantomima e virou um artista pop, né? Ele é uma especialidade dele era a pantomima. A pantomima. Rosto branco, sem pintado, sem fala. E com fins cômicos, né? Com fins cômicos. E ele foi o professor até do Michael Jackson, né? Ele Sim, que ensinou, o Moonwalker, né? O Moonwalker, né? Veio do Etienne Decroux, que ele aprendeu e popularizou tanto e o Michael Jackson foi um grande fã dele, aprendeu, ele ia disfarçado assistir os espetáculos do Marcel Marceau. E aí aprendeu. Eu acho maravilhoso esse número. O mestre, né? Esse é o mestre dos mestres, esse é o Etienne Decroux. Etienne Decroux. O criador esse mesmo. número é lindo. Ele está esculpindo a estátua, né? É um lindo. Lindo. Olha que coisa bacana. Ele já estava assim com idade, ele foi... Todos eles já faleceram, né? Já. Todos. Ele deu aula até os 86 anos, o Etienne Decroux. Ele faleceu com 93, 94 anos, mas uma figura importantíssima,
formou grandes mestres, deu aula até na Actors Studio, pro Marlon Brando. Olha ele só foi um grande mestre, uma grande referência. E eles criavam seus próprios números. Criavam seus próprios números. Ele trabalhava com composições de movimento, né? E essas composições... Olha que legal, esse momento eu acho muito bonito. É como se ele rodeasse a estátua, né? Faz esse pedestal da mímica. Pedestal girando, né? Pedestal. Muito bonito isso. Bem característico, né? Da mímica clássica e moderna. Agora, a gente estava vendo 3 franceses. 3 franceses, escola francesa. A escola francesa. É a escola mais forte do mundo? Por que essas referências todas são tão francesas? Então, pela própria história, né? Porque teve um fato que aconteceu no século XVII, XVIII, que fortaleceu muito essa arte. Tinha um rei, o Luís XIV, xará meu, e ele tinha uma amante. E os comediantes italianos, da comédia dell'arte, eles tiravam muito sarro da amante. E os comediantes, foi descoberto que eles faziam todas essas piadas em cima dela. Ele mandou todos esses comediantes embora, né, da Inglaterra, matou vários e proibiu a fala em lugares públicos. Coisa maravilhosa, hein? Quer dizer, como o artista contorna as coisas, né? Não pode falar? E aí fez a mesma coisa. Eu faço sem fala. E aí a pantomima estourou de uma maneira muito forte. E no século XIX teve uma figura que foi o inspirador, né, do Jean-Louis Barrault e do Marcel Marceau também, que foi o Jean-Gaspard Deburau, que foi um ícone da pantomima no século XIX também. Que também foi um momento de muitas proibições na França. De repertório, não podia falar em muitos teatros. Mas podemos dizer que o Luís XIV é o pai da mímica, então. Ele foi, sem querer, acabou sendo. Que coisa genial, né? É fantástico. Vamos falar da mímica moderna, então. Isso, no Brasil, vamos lá. A gente estava comentando também do Manuel Bandeira, que foi uma grande referência aqui no Brasil. O Ricardo Bandeira. Ricardo Bandeira. Segunda vez que eu falo Manuel Bandeira. Ricardo Bandeira. Ô, Ricardo, onde você estiver, desculpa aí. O Ricardo Bandeira foi assim, um pioneiro, como o Luiz de Lima, mas veio de uma primeira geração. Né? Em seguida, nomes importantíssimos também que apareceram, Denise Stoklos, Luiz Otávio Bournier, que foi o criador do Lume, né? O fundador do Lume. Né? E aí depois vem essa terceira geração que eu me coloco onde nessa terceira geração. Eu, Fernando Vieira, Gabriel Guimard, Eduardo Coutinho, todas essas figuras aí muito importantes aí que estão fazendo, que estão divulgando. E a Denise Stoklos, que está aí na ativa, uma figura contemporânea, uma referência forte, também. Né? Forte. Forte. E você está com o espetáculo agora, os 700.000 horas. Exatamente. Sobrará tempo de vida nesse jogo? Sobrará. Eu até peguei uma calculadora aqui. Para fazer esses cálculos aí, né? 700 mil. Cada dia tem 24 horas. São 29 mil dias, dividido por 365, assim. Dá 79,9 anos de vida. Esse é um cálculo que a gente faz a partir de um cálculo que o IBGE divulgou em 2010, né, que aumentou a longevidade do brasileiro. A gente está vivendo mais. Estamos vivendo mais. Né? Então, a média do Brasil é de 73 anos, segundo o IBGE. Mas depende dos estados, né? Na região sul, mais, na região norte, menos, infelizmente. E a gente faz alguns cálculos que eles não colocam no IBGE. Então a gente foi mais a fundo. Por exemplo, eles não contaram os anos bissextos. Então, em 73 anos, a gente vai ter 18 anos bissextos. Então, tem alguns acréscimos. Né? Também, conforme vai passando alguns anos, vai tendo um aumento da longevidade, que a gente calculou também. Tem uma projeção disso já. E aí chegou nesses 700 mil horas de vida. E o jogo do espetáculo é exatamente viver as 700 mil horas em apenas 60 minutos de espetáculo. 60 minutos, cravado. Cravado. A gente tem um cronômetro que fica ligado durante o espetáculo. Real, verdadeiro. Real, não é cenográfico, tá lá, nada. Não, real. Começou o espetáculo, a gente liga, né, tem um momento, tem um ritual, né, pra gente ligar esse cronômetro. E aí o público participa e a gente vê... Não dá uma aflição, não? Total. Olha, o tempo está acabando. Essa vida nossa, né? Que tem tempo para tudo, tempo para acordar, para dormir, para trabalhar, para ter férias. Fora o tempo que se perde.
A gente perde muito tempo, então, né? Em fila, em trânsito. Nossa, é o que a gente aborda. Perde tempo. Então a gente faz essa brincadeira, essa gincana da vida, tem um placar da vida que a gente vai contabilizando as atividades do dia a dia e ver quanto tempo que sobra para a gente fazer realmente o que a gente quer, o que a gente deseja. Então o jogo do espetáculo, a provocação é essa. Porque 1/3 da vida a gente já perde de cara que tem que dormir. Né? Então, dormir, quer dizer, de 70 mil horas, 20 e tantas mil já foi pro buraco. Foi dormir. Que a gente coloca isso também, contabiliza isso também. Né? Aí tem muitas coisas também, né? Reprimindo nossos desejos. Né? Então isso é uma coisa muito forte também. Falando, os desejos, né? Reprimindo aquelas coisas que você gostaria de fazer, mas que... A gente coloca com lembranças do passado, a gente coloca com o suor do seu trabalho. Então são várias atividades que a gente coloca nesse placar da vida. E no final do espetáculo tem essa grande surpresa. E essa provocação, que é o momento que a gente junta esses tempos, num tempo só do espetáculo, e falar assim, ó, o que restou pra gente é isso. É isso. Né? E aí, vamos fazer o melhor possível o que a gente faz com né? isso. E aí a gente finaliza com pouco, isso. Né? O que sobra no fim é pois pouco, é, né? pois é. Você o público fica surpreso. O público fica surpreso. Não vamos revelar, que é esse o momento chave mesmo do espetáculo, é quanto que sobra. Nessa, lógico que tem uma licença poética, uma brincadeira e tal. Claro. Mas é essa provocação, né? Como que a gente está vivendo, como que a gente está gastando essa nossa vida, como é que ficam os nossos desejos, né? Como é que a gente está dividindo, como que a gente... qual é essa hierarquia do tempo, né? O que é mais importante e o que não é. Prioritário na vida, né? Então tem esses 3 tempos, né? O tempo cronológico, o tempo kairótico e o tempo aiônico, né? Então a gente vive muito nesse cronológico, que é marcado mesmo, né? Quanto tempo que tem de vida, a hora de trabalhar, a hora de acordar, mas tem esse tempo aiônico, das intensidades, dos afetos. Aiônicos, de Ion, né? essa palavra. De Ion. Então é dos gregos, né? Os gregos tinham essas 3 palavras para designar o tempo, né? Que era Cronos, né? Que é o cronológico, Kairos, que é o do instante, do momento, né? E do Aion, que é o das intensidades, da criatividade, dos sonhos, né? Então, a gente tem um momento do espetáculo, que é esse momento final, que a gente junta esses tempos num só tempo. Num só tempo. Administrar o tempo é uma arte, não é? Nossa, e a gente fala isso, a gente tenta isso. A gente tem fica... cursos até. Administre seu tempo. Como administrar o seu tempo. Vivendo em São Paulo ainda, é uma loucura, porque parece que vai capturando a gente, né? A gente acaba ficando prisioneiro do tempo. Prisioneiro do tempo. Quer dizer, em vez da gente dominar o tempo acaba nos dominando, né? Você acaba entrando no E a nossa rotina é essa, né? A gente vê a população sendo levada, né? Horário de almoço, pum, vai batalhão. Horário de voltar para casa, pum, horário de trabalhar. Então... É uma coisa maluca, né? Eu me lembro que a gente falou do Charlie Chaplin, mas acho que é no Tempos Modernos. Tempos Modernos. Que tem aquela cena que está todo mundo saindo da fábrica. Parece um bando de gado, né? O gado, as ovelhas, né? Todas saindo tosquiadas, né? Hora de entrar, hora de sair. Exatamente. E a gente vê isso agora, né? Você vai no metrô às 6 horas da tarde, você não consegue entrar, porque está todo mundo lá no metrô. E sem perceber, já vai introjetando, a gente vive com esse relógio. Exatamente. Então a gente como se fosse uma coisa natural, uma coisa da vida. E com isso a gente vai afastando os nossos desejos, nossas vontades e vai cada vez mais se adaptando a esse tempo. Quantas vezes você ouve as pessoas falar, pô, queria tanto fazer tal coisa, mas não tenho tempo, né? Não tenho tempo, caramba, não tenho tempo. E quando vê, passou muito tempo, né? E E aí você não fez. Então é essa provocação que a gente coloca nesse espetáculo, lógico, de uma maneira muito divertida. Lúdica, né? A gente traz a mímica, a gente traz música, a gente canta, a gente dança. É um espetáculo muito visual, tem projeção, tem os relógios e tem falas, tem o texto. Toda a mímica moderna tem fala ou a mímica antiga já tinha fala? Como é que é isso? Então, a mímica clássica... Porque quando se fala em mímica, a primeira coisa que você imagina é aquele cara... exatamente. A parede, a escada, exatamente. Negócio, né? A mímica clássica, ela se caracterizou pela linguagem muda mesmo, silenciosa. Então, ela tem aquele performance de rosto branco, luvas, que conta histórias sem falas. A mímica moderna, ela já sai dessa contação de histórias, entra por esse campo subjetivo, abstrato, que lembra muito a dança. E já começa a incorporar a sonoridade, o que chama de mímica vocal. E aí, na mímica contemporânea, que assim, pós-Segunda Guerra Mundial, que começa a ter esse hibridismo mesmo e juntar pensamento, corpo e voz. Então, a mímica contemporânea tem muito a fala, tem muito texto,
Aí você trabalha a fala da mesma maneira que você trabalha o corpo. Então, articulado, muitas vezes sai de um naturalismo, começa a trabalhar com outros ritmos, desconstrução vocal. Né? Então faz esse trabalho também extra cotidiano com a voz. Eu estava vendo aqui, você tem 8 atores na montagem. Isso, 8 contando comigo, são 8 atores. 8 você, Carolina Bonfante, Kelly Aquino, Leni Bastos, Luiz Luz, quem é Luiz Luz? Patrícia Campos Melo, Péricles Raggio, Valdir Aquino e Chechel Valdez. Isso. Formar um mímico requer um bom tempo, não é? Um bom tempo, né? Como a dança, que precisa de todo um trabalho, formar tem uma base toda que você tem que, né? Então precisa, porque além de ter um treinamento também de artes dramáticas, de teatro, você trabalhar com a ideia do ator-intérprete também. Além disso, você tem que também trabalhar com essa questão do ator-criador, no sentido de ter seu corpo como teatro, o espaço como cenário e o seu pensamento como dramaturgia. Então você tem esse treinamento. As escolas de teatro, de modo geral, trabalham muito pouco isso, né? A mímica. Muito pouco. Muito pouco trabalhado. Muito pouco. Hoje em dia, você vê trabalhando mais, a gente já vê nas faculdades, nas universidades, já entrando disciplinas. Eu mesmo lecionei na PUC por 10 anos, trabalhando essa ideia do teatro físico, da mímica contemporânea, mímica clássica também. E a gente vê, por exemplo, mas a gente não sabe que, por exemplo, que a IAD, ela foi criada em 1947, né, pelo Alfredo Mesquita, que foi inspirado na escola do Jacques Coupeau, que foi assim o grande nome, o que impulsionou essa linhagem francesa da mímica. Olha que barato. Por isso que no início da IAD era necessário provas de mímica, nessa época que trouxeram o Luiz de Lima, nessa época que até o Marcel Marceau lecionou, deu cursos curtos lá em suas turnês pelo Brasil, né? Então tem registros disso. Luiz, vamos mostrar aí umas fotos do espetáculo 700 mil horas que você está fazendo lá no Parlapatões, na Praça Roosevelt. É um espaço fantástico. Pegou um close aí da tua camiseta. Foi de um nosso Festival Internacional de Mímica em Brasília. Já fizemos 2 edições e vamos para a nossa 3ª agora. Só em Brasília? Só em Brasília, Festival Internacional. Não, vamos agora. Aqui a gente tem aqui a gente já tem nosso manifesto da mímica total. Da mímica, mas a ideia agora é circular. Já está também na quinta edição. Vamos para a 5ª edição. Legal. Cadê as fotos, Lenan? Adoro ver fotografias. Cadê as fotos dos 700 mil horas que está lá no Espaço dos Parlapatões, Praça Roosevelt 158? Aí já é essa composição Isso é uma projeção? Com as projeções no corpo. 1000 relógios. 1000 relógios aí. E uma projeção em cima de quem está lá. Essa é a Carolina Bonfante e o elenco está atrás, aqueles braços aí levantados. Braços lá atrás, olha que bonito. Tá tudo lá. Parece aquelas danças tailandesas. É isso mesmo. Um monte de relógios, os ponteiros, né? Você trabalha com projeções, então? Nesse espetáculo a gente fez essa pesquisa, a gente já faz há algum tempo, mas nesse espetáculo ficou de uma maneira muito integrada, muito natural. E eu estou muito contente com o resultado. O resultado está lindo. Olha que muito bonito, bonita. O espetáculo é muito bonito, muito visual. O que mais, Lenan? Uma dinâmica. Aí também já quase não se vê, mas tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa, essa é a Leni Bastos, né, fundadora também da companhia. E tem, né, esse jogo com as projeções, então a gente está aproveitando muito esse jogo. E o início do espetáculo tem tem toda uma abordagem que a gente fala sobre como chegamos até aqui, nessa coisa a gente faz uma prévia de 15 bilhões de anos até chegar nesse momento agora para a gente investigar esses 700 mil horas. 15 bilhões de anos. Só isso, né? Razoável. E a gente faz tudo com um jogo de projeção muito lindo também. Que mais, Lenan? Olha só que lindo. Então a gente imagens bonitas. A gente faz esse... Nosso cenário são várias tapadeiras. Tapadeiras, né? Aí está o elenco todo, né? Aí está o elenco todo. Que a gente vai compondo com os corpos, pedaços de pernas, cabeças. Então a gente brinca muito com essa composição corporal com essas tapadeiras. Né? Quer dizer, bem na coreografia mesmo. Tem muita fica tangencia, né? Fica aquela coisa... Tem bastante coreografias, tem bastante movimentos de composição, partituras corporais. E você tem uma música especialmente composta ou você usa músicas... Olha, a gente teve uma orientação musical fantástica do Gustavo Kullert. Opa!
Então ele foi lá, deu uma atenção pro elenco, o elenco canta também. E aí a gente tem músicas também variadas, né, de outros compositores, mas é uma trilha que foi toda pensada para essa ideia do tempo. Do tempo. Então tem Paulinho Mosca, né, que tem essa canção fantástica, O Último Dia. Que a gente canta em cena também, tem essa canção. E outros aí fantásticos também. Eu imagino que seja muito emocional. Apesar de parecer muito racional, me parece que é uma coisa muito emocional no fim das contas. Porque mexe com uma coisa que nos atinge a todos, né? E que é uma preocupação constante de todo mundo, né? Exatamente. Pessoal, e quem vai ficando velho, cara? Quanto tempo me resta? Pois é. Quanto tempo ainda tenho? Pois é. Né? É uma coisa que você fala, caramba. Essa coisa que a gente... E muitas vezes o jovem tem uma preocupação ainda maior do que o velho, né? Às vezes eu vejo muitos jovens aí com 20 anos aí falando, não, tem que aproveitar agora, o momento é agora, já, uma urgência de que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar agora. E muitas vezes se sentindo velho já com 20 anos. Então eu acho que essa correria, essa prisão do tempo que a gente vive, com esse tempo cronológico, né, de Cronos, que nos faz assim estar capturado, né, com essa ideia de que tempo é dinheiro, né, até, coitado, até o tempo não tem mais... É uma coisa que a sociedade impõe, né? A publicidade impõe, a sociedade te impõe, te cobra. Nasceu, começa a contagem regressiva, né? Exatamente. Né? Que desespero que dá! A Lana colocou lá o www.companhialuislowes.com.br. Lá você tem cursos, então, para atores e não atores. Lá a gente Junto ou separado? Como é que é? A gente tem os cursos de formação para atores e tem também... né, os cursos que são integrados também com atores e não atores. Que também é fantástico, né? Então, nesse site a gente tem Nossa, aliás, esse site é completíssimo. A gente agrega tudo, tem vídeos, tem textos históricos para quem se interessa pela história, o que é mímica clássica, o que é mímica contemporânea, tem lá. Tem as atividades da companhia, tem vídeos aí, mais vídeos. Semana que vem vão estar entrando mais vídeos. Então virou um site de referência, várias universidades, tem na Bahia, no Sul, que usam esse site como referência até para os estudos, né, dos alunos. Eu dando uma passeada lá, viu aquele do Mummenschanz, as máscaras. Tem, fantástico. Maravilhoso aquilo, dá uma olhada, gente. Companhia www.cialuislowes.com.br. Tem vídeos maravilhosos lá, coisas encantadoras realmente.